Paz por Jesus, irmãos. Amém. Glória a Jesus, irmãos. Jesus, não é bênção de Deus. Quando canta Eu Quero Ser uma Bênção, eu lembro de quem? Do bênção, né? Glória a Jesus, irmãos. Abram em Lucas, capítulo 14. Obrigado. Oh, perdão. Coloquei aqui em cima, irmão, quase não alcança. Lucas 14, irmãos. Glória a Jesus. Os irmãos viram o título da pregação de ontem, de Cajamar? Não? Então, enquanto eu oro, eu vou dar a chance de vocês verem aí no celular. Amém? Vamos estar orando aqui em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos colocamos, Senhor Jesus, mais uma vez diante da sua presença, pelo poder do teu Espírito, da sua palavra, sobre nossas vidas, para que o Senhor possa nos ajudar, Senhor Jesus, em todas as coisas. Acrescenta graça, poder, virtude, entendimento em nossas vidas. Abre o nosso coração, nos faz entender, compreender a sua palavra. Precisamos do Senhor, da sua virtude, do teu Espírito em nossos corações, pois precisamos de ti a cada dia, nos ajudando, nos auxiliando em tudo. Abençoa poderosamente, Senhor Jesus, esta noite, a pregação do Evangelho, a qual nós, como teus servos, queremos ouvir a sua instrução, para que o Senhor venha nos conduzir e nos guiar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aqui em Lucas, capítulo 14, versículo 25, diz assim: posso ler? Diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem, comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000, ou com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o montouro, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Deu tempo de vocês verem aí o título de ontem da pregação? Então, como é que é, irmãos? 1, 2, 3. Certo. Bem, o título da pregação de ontem, né, irmão, é que achei interessante o título, né? Onde fala que no mundo de Martas, precisamos ter, né, um coração igual ao de Maria. Então, o mundo realmente era um mundo de Martas, né? Na pregação que o irmão estava fazendo, sempre que os irmãos pregam, né, irmãos? Os irmãos já devem ter experiência acerca disso, mas sempre que os irmãos pregam, o Espírito Santo também vai pregando para nós, falando conosco, e também vai nos ensinando outras coisas, né? E hoje eu falei que ia terminar de falar sobre esse assunto, né, que nós falamos semana passada, né, irmãos? E aí eu ia entrar nesse texto, acabou não dando tempo. Mas ontem eu pude, entendendo, né, na pregação,
a conversa que Jesus tem com Marta e Maria ali. Então a gente pode ver, irmãos, que mesmo Marta fazendo uma coisa correta, ela, mesmo assim, se tornou errada. Mesmo Marta ajudando, né, fazendo coisas ali que não eram erradas, aquilo que ela fez se tornou errado. Então, quando eu vi o título, ter um coração de Maria, igual o de Maria, em um mundo de Martas, é o que muito acontece nos dias de hoje. Porque nós, irmãos, fazemos muitas coisas certas. Existem muitas coisas que fazemos que não são erradas. Muitas coisas que fazemos não são erradas, são coisas certas, são coisas boas, são coisas válidas. Mas, se as coisas boas que fazemos deixar Jesus de lado, aquilo que é bom passa a se tornar errado. Ainda que aos olhos de todos aquilo é correto. Então, o que Marta estava fazendo? Marta estava ali auxiliando, fazendo meio mundo de coisa ali, para dar de comer, para poder fazer uma coisa lá, para poder servir Jesus. E aí, em certo momento, Jesus falou, não, Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, o que você estava fazendo é uma coisa boa, mas Maria escolheu uma coisa melhor. Então, irmãos, quando nós lemos esse texto aqui, por exemplo, Jesus, o versículo 25, o que está escrito, irmãos? Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Então Jesus, ele olha para a multidão e dá um recado para ela, porque o que é a multidão no caso, né? Tem um cara que escreveu um livro, ficou famoso ele, né? O nome do livro chama Amor Líquido. O que significa isso, amor líquido? É um amor que não tem sustentação. Você tenta segurar a água pelas mãos, o que acontece? Ela se esvai, né? Ela acaba rápido, ela evapora também. Então, hoje em dia, os amores, eles são exatamente assim, líquido, passageiro. Não tem consistência, não tem permanência. Então, Jesus está olhando para aquela multidão e está dizendo assim, olha, eu quero saber se o amor de vocês é um amor consistente ou é um amor passageiro. Sabe aquele namoradinho que o pessoal arruma quando é criança, assim, adolescente? Fala assim, isso aí é amor de férias, né? É amor de não sei do quê. É só um ficante. Não tem pessoas que são assim hoje em dia? Fica com um, fica com outro, né? Que compromisso que as pessoas têm? Não tem compromisso nenhum, né? Só quer ficar. Então Jesus, ele olha para a multidão e diz assim, olha, o que vocês, na verdade, precisam saber, né, tanto os discípulos, quanto os que já seguiam Jesus, quanto a multidão, era saber o tamanho do preço que deveria se pagar para poder servir a Jesus. O tamanho do preço que deveria se pagar para servir a Cristo. A salvação, irmãos, ela é dada gratuitamente para nós, graças a Deus. Nenhum de nós teríamos condições de pagar a nossa salvação. Nenhum de nós. Então, Jesus já pagou e já nos deu a salvação. Só que Jesus é aquele que disse que nós deveríamos ser salvos e agora deveríamos segui-lo. Então, seguir a Jesus é entrar nesse preço que temos que pagar a cada dia. Não para ser salvo, mas para servir a Jesus tem um custo, né, irmãos? É um custo, que é o custo do quê? Do discipulado. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam ser meu discípulo. E aí, quando Jesus ele fala uma parte bem importante, aqui, ó, versículo 33. O que diz aí no 33, irmãos? 1, 2, 3. De novo, irmãos, 1, 2, 3. Não pode ser meu? Discípulo. Então veja. E o que significa isso, irmãos? Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo.
Porque Jesus está falando aqui no versículo 26. Está falando de pai, de mãe, de mulher, filhos, irmãos, irmãs, sua vida. Então, o que significa a palavra renúncia? Essa palavra significa o quê? Renunciar. É rejeitar, né? É rejeitar, é deixar de lado, deixar para trás. Então, quando Jesus fala assim, olha, vocês devem renunciar a tudo. Então, você tem que deixar o seu pai e sua mãe para trás? Tem que deixar a sua esposa para trás? Se você levar isso no pé da letra, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que deixar o seu pai, sua mãe, seu irmão, deixar tudo para trás. Por quê? Porque Jesus disse, Jesus falou, se você não renunciar a tudo quanto tem, você não pode ser meu discípulo. Então, se você lê assim, sem entendimento de Jesus, você vai acabar falando assim, a partir de agora, eu vou chutar todo mundo da minha vida, porque Jesus falou que eu tenho que aborrecer. Jesus falou que eu tenho que renunciá-los, que é rejeitá-los. E não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo? Vamos ler de novo, irmãos. Versículo 33. 1, 2, 3, irmãos. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode? Ser meu discípulo. Então, ser discípulo de Jesus significa o quê, irmãos? Que eu preciso estar disposto. Ou melhor, eu preciso estar desapegado. Desapegado. Por que desapegado? Eu preciso estar disposto, a qualquer momento, a deixar, se for necessário. É ruim ter pai e mãe? É ou não é? Não, não é gostoso? Teu pai, ter a mãe, né? Ter esposa, teu esposo, ter filhos, irmãos, irmãs, tudo isso é maravilhoso. Não é assim? Você se reúne em família, né? Se diverte, brinca, é tudo gostoso, maravilhoso. Então, Jesus não está falando para você abandonar a sua família, para você largar, chutar todo mundo, não é isso não. Né, irmãos? Não, agora você tem que abandonar, jamais, né? Eu já vi pessoas dizerem isso, né? Já vi pessoas pregarem isso. Aliás, eu já fui ensinado umas vezes a fazer isso, né? Eu fiz e segui a risca, e fiz totalmente errado, né? Infelizmente. Mas é problema meu. Eu que deveria ler a palavra e entender a palavra, né, irmãos? Eu deveria compreender o evangelho. Então, irmãos, quando Jesus ele está falando que você tem que renunciar tudo, significa que você tem que estar disposto a fazer isso, caso necessário. Porque olha só, na sequência ele vai dizer o quê? Ele vai dar 2 exemplos. Qual o exemplo? Se alguém quer edificar uma torre, ele vai sentar e vai fazer o quê? As contas. Vai fazer as contas. A conta que ele vai fazer, olha, eu consigo terminar o que eu estou começando? Ou seja, você disse para Jesus que queria ir até o fim. Você disse para Jesus que queria ser salvo, que quer ser salvo. Você disse para Jesus que um dia queria morar com ele no céu. Então você aceitou a Cristo. Você recebeu o chamado dele, você atendeu o chamado dele. E Cristo, ele recebe você. Então você desce as águas do batismo, que nós falamos semana passada. Você crê, você começa a fazer parte do corpo de Cristo. Você atendeu esse chamado. É isso aí que eu quero. Então Jesus está dizendo, antes de você iniciar isso, antes de você pôr o pé nisso, faça as contas. Quando você vai fazer reforma, você faz o que antes? As contas. Para saber se você tem com o que acabar. Então Jesus está dizendo, olha, você vai entrar no reino, você vai entrar na vida com Cristo, você deve se assentar e fazer a conta. Você vai para uma guerra, então você tem que saber se você tem condições de lutar até o fim e vencer essa guerra. Então você senta e toma uma decisão, é isso aí que eu quero. Aí Jesus está dizendo que o preço para isso é muito alto. É muito alto. Por quê? Porque a qualquer momento, você e eu teremos que estar dispostos. A gente vai ter que estar disposto, estar desapegado de qualquer coisa que venha atrapalhar a nossa construção diante de Deus. Ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. Qual é? Jesus Cristo. Aí a palavra diz, veja como cada um edifica sobre esse fundamento. Então, como é que eu vou edificar a minha vida sobre esse fundamento? Então, Jesus está dizendo assim, olha,
nós estamos dispostos a renunciar tudo se for necessário? Quem está disposto a renunciar tudo se for necessário? Em nome de Jesus, porque se não for também, a gente não pode ser discípulo. A gente não pode ser discípulo, irmãos. E quem não é discípulo, ele faz parte do quê? Da multidão. Então, a multidão ela não vai ser salva. Quem é que vai ser salva? Os discípulos. Quem são os discípulos? Os seguidores de Jesus. Então, ser seguidor de Jesus é muito mais do que falarmos. Porque Jesus é muito claro. Eu não lembro do texto, não sei se é Lucas 8. Algum irmão lembrar aí, ou 9. Vai dizer assim, que devemos tomar a cada dia a nossa cruz e seguir após ele. Acha aí algum irmão. Hã? É 8, né? Já vamos lá então. Aguenta aí, irmão. Lucas 8:34, já vamos ler. Então Jesus, irmão, está dizendo assim, ó. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então ele está dizendo o quê? Você está disposto a renunciar, caso necessário, para agradar a Jesus? Não é para agradar A, B, C, D ou não. Não é isso não. Não é para agradar a mim, não é para agradar o irmão, não é para agradar a Jesus. Né? Para agradar a Cristo. Porque às vezes o pastor ele pode exigir alguma coisa da igreja que na verdade é ele que quer que aquilo ali seja feito. Não é assim? Às vezes o pastor ele vai lá e impõe alguma coisa que ele acha que tem que ser daquele jeito, mas Jesus mesmo não está pedindo nada daquilo. Então não é disso que eu estou falando. Às vezes a igreja ou um pastor ele vai trazer uma pregação e aí, às vezes ele está trazendo alguma ideia, algum conceito dele, alguma doutrina que ele cria na cabeça dele. Ele diz assim, olha, eu quero que seja assim. Só que aquilo ali não está no evangelho, não está na Bíblia, está em lugar nenhum, está na cabeça da pessoa. Aí quando termina o culto, quando a pessoa fala do púlpito alguma coisa, uma doutrina, aí quando termina o culto, aí as pessoas vão dizer aqui, olha o que Deus falou na palavra. Olha o que Deus disse na palavra. Mas não foi Deus que disse. Quem disse foi quem? Foi a pessoa que disse. Porque às vezes a pessoa ela traz uma doutrina que não é cristã, que não é do evangelho. Então, Jesus, ele está dizendo com clareza aqui o que nós devemos estar dispostos. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha, Jesus está dizendo, vocês precisam chegar até o fim. A palavra diz em Hebreus que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Lá em 1 Pedro 1,9 diz que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então eu preciso chegar até o fim, eu preciso perseverar até o fim. E para que eu persevere até o fim, irmãos, eu vou ter que enfrentar muitas coisas. Eu vou ter que batalhar muitas vezes para poder chegar até o fim. É o preço que vai se pagando. É o preço que vai se pagando. Então, quando Jesus diz, olha, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, significa que você está disposto a qualquer momento, se precisar aborrecer o pai e a mãe, você está disposto? Se o pai e a mãe disser assim para você, meu filho, sai dessa lei de crente, porque na minha família nunca teve crente, nós sempre fomos católicos, apostólicos, romanos, e aí você vai dizer assim, mas mãe, pai, eu sirvo a Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, a vida eterna. Meu filho, minha filha, não faça isso. Então, vocês já passaram por isso alguma vez? Ou isso acontece. Já conheci jovens que já foram ameaçados de serem expulsos da sua casa. Por quê? Porque foram e se tornaram cristãos, serviram a Deus. Enfrentaram batalhas dentro da sua própria casa. Porque queriam servir a Jesus, queriam uma Bíblia na sua casa, queriam ouvir louvor. Então isso acontece. Então aborrecer seria o que nesse caso? Ele vai servir a Jesus, ainda que chateie o pai e a mãe. E aí ele vai seguindo a lista. Se não aborrecer o pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida. Então ele está dizendo, olha, eu e você, nós estamos dispostos a estar desapegado a qualquer coisa dessa? Então eu já vi homens que amaram o evangelho, amaram a palavra de Deus, amaram a Cristo. Mas quando o filho não seguiu a Jesus, não quiseram seguir com ele na palavra, no evangelho, eles desanimaram e foram embora. E não conseguiu servir a Jesus.
Por quê? Por causa do filho, que não queria servir Jesus. Porque é um choque, não é? Às vezes você quer que o seu filho esteja no evangelho, esteja na palavra, ele não está. Então isso traz um choque muito grande para o seu coração. Mas Jesus está dizendo, olha, você está disposto a seguir em frente? Mesmo que você aborreça o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã. Poxa, você agora quer ser crente, agora você tem que ir para a igreja, agora no final de semana você tem compromisso, então agora você vai na igreja todos os dias, ou agora você parou de beber, parou de falar palavrão, parou de andar no pecado, do erro, no engano, na mentira, agora... Então isso causa o quê? Causa coisas ruins nas pessoas. Então você acaba aborrecendo, não porque você vai lá e fica cutucando a pessoa, não. Só pelo jeito de você viver, você acaba aborrecendo. Então Jesus está dizendo, olha, você está disposto, está desapegado a qualquer coisa que venha tirar você, que não queira... Porque todas essas coisas que Jesus está falando são coisas que vão muitas vezes impedir a gente de terminar aquilo que edificamos. Então, quando você diz que quer servir a Jesus, que quer ser cristão e quer chegar até o fim, você precisa saber que você começou a obra, você tem que ir até o fim. Você não vai poder olhar para a direita, para a esquerda, para trás, você vai ter que se olhar para frente e seguir Jesus agora. Você tem que pagar esse preço. Você está disposto a isso, irmão? Se você estiver disposto a isso, lembre-se que não são apenas coisas ruins, as coisas boas também devem ser deixadas de lado. Porque ainda que as coisas boas sejam boas e não sejam pecaminosas, mesmo elas, se colocarem entre mim e Cristo, elas têm que ser deixadas de lado. Se as coisas boas me impedem de buscar mais a Deus, de amar meu irmão, de ter comunhão, elas precisam ser deixadas de lado. Por quê? É o caso de Maria e de Marta. Marta estava fazendo uma coisa boa ou ruim? Coisa boa. Mas ela estava, Jesus falou, você está afadigada com muitas coisas. Afadigada. Então a gente, muitas vezes, fica afadigado. Não é? Fica afadigado. Então Jesus está dizendo para nós o seguinte, olha, vocês estão dispostos a qualquer momento a estar desapegados para estar mais perto de mim? Para estar mais perto dele, para ser discípulo. O que é um discípulo, irmão? Um discípulo é aquele que está ao lado de Jesus, não é? Que está ao lado de Jesus. Hoje os cristãos, eles só lembram de Jesus aonde? Quando estão na igreja. Quando estão na igreja, vão lembrar de Jesus, vão lembrar do louvor, vão lembrar da palavra. E uns vão lembrar de domingo em domingo, outros vão lembrar de 15 em 15, outros vão lembrar só Deus sabe quando. Lembrar de Jesus, irmãos, é ser discípulo, é ser todos os dias. Então ele chama o quê? Ele está dizendo, versículo 33 de novo, irmãos. O que diz aí? 1, 2, 3. Então ele está dizendo, você está disposto a se desapegar de qualquer coisa para poder ser meu discípulo? Está disposto a desapegar? Então, irmãos, ele termina falando como? Versículo 34, bom é o sal, mas se ele se degenerar, ou seja, deixar de prestar, com que se adubará? Não presta nem para a terra, nem para o montouro, será lançado fora. Qual é a função do sal? Salgar, dar sabor, preservar, né? Lutar contra a corrupção. Lá no Nordeste, lá, quando a pessoa lá não tinha geladeira, fazer o que com a carne? Salgar. Para quê? Para não estragar. Então o sal faz o quê? É contra a corrupção. Porque quando a carne apodrece, está acontecendo o que com a carne? Uma corrupção na carne, ela está se corrompendo, corrupção. Então ser sal é o quê? É ser livre da corrupção, deste mundo. Então Jesus está dizendo, olha, se isso não acontecer na nossa vida, se o sal não produzir em nós poder contra a corrupção, eu não estou falando da corrupção lá de Brasília, estou falando da corrupção da nossa carne, as vontades, os desejos, aquilo que nos leva para o pecado. Se Cristo dentro de nós não nos ajuda, se Cristo em nós não conseguir nos livrar da corrupção da nossa carne, dos nossos desejos, então Jesus está dizendo, nós não vamos prestar para nada, a não ser lançados, vamos ser lançados para fora. É o que Jesus está dizendo, olha, se nós não produzir em nós um poder tal de vencer a corrupção, nós seremos lançados fora, porque nós não seremos discípulos, seremos parte da multidão. Então quando Jesus nos chama para sermos salvos, Ele nos salva realmente, mas no caminho ainda precisamos ser salvos. Seria muito bom se a gente fosse salvo hoje e morresse amanhã,
Uma loucura pensar uma coisa dessa. É uma coisa muito louca, porque ninguém quer ser salvo hoje e morrer amanhã. A gente quer ser salvo hoje e quer morrer com 100 anos de idade. Ou não é? Quem quer morrer amanhã? Ninguém quer morrer amanhã. Não é? Ninguém quer morrer amanhã, mas você quer acordar bem, sem dor de preferência, né? Num caso, fica difícil para alguns, né? Sem dor. Mas, se puder, a gente vive 100 anos de idade. Então, como é que a gente vai viver todos esses anos, irmãos? Como? Como a gente vai viver todos esses anos? Eu fui salvo há 20 anos atrás, 25 anos atrás, e todos esses 25 anos, Jesus precisou continuar salvando a minha vida. Todos os dias. Todos os dias Jesus tem que salvar a minha vida, todos os dias. Por quê? Na parábola, vamos lá para Lucas 8, né? 9 mesmo? 9, 23. Você falou 8 por quê, irmão? Ah, tá. Quem quiser salvar a sua vida, perder lá, né? O que o irmão tinha falado, né? Lucas 9, versículo 23. Diz assim, irmãos, vamos ler todos juntos? E dizia? Então nós fazemos parte também do todos, né? O que Jesus está falando para nós, irmãos? Pronto. Ele está mandando fazer o que, irmão? Cada dia. É só de domingo em domingo? Não, é a cada dia. E o que é a cruz, irmão? Aí uns vão falar, é minha esposa, é meu filho, né? É minha cruz. Isso aí é uma mentira, tá, irmão? Isso não é verdade. Não faça do seu companheiro, do seu próximo, né? Não faça dele sua cruz, porque ele não é sua cruz. Não é. A sua cruz é sua, né, irmãos? E o que é a cruz? Quando Jesus tomou a sua cruz, aconteceu o que com ele? Aí vocês dizem assim, ó, morreu crucificado. Então vamos lá, do jeito que a gente combinou. Quando Jesus tomou a sua cruz, irmãos, o que aconteceu? Isso, irmão, tá vendo? Igreja inteligente, é uma benção. É assim, irmão. Então para que serve a cruz? Para ser crucificado. Crucificado o quê? A carne, as paixões, as concupiscências. É para isso que serve. Então Jesus está falando, todos os dias eu tenho que tomar a minha cruz. Agora, veja só, ele não está dizendo assim, ó, tome a cruz e fica aí sentadinho lá na sua cadeira. Não é isso não. Tome a sua cruz e me siga. Por que me siga? Porque ele estava andando com a cruz, ele estava pregando o evangelho. Ele estava andando com a cruz e curando os enfermos. Estava andando com a cruz e pregando a libertação, libertando, perdoando, salvando, curando as pessoas. Então ele estava andando e fazendo a obra de Deus, crucificando, sendo crucificado, carregando a cruz. Cruz significa dor, aflição, tribulação. A dor que Jesus sofreu na cruz. Então tudo que nós passamos, tudo que sofremos, é carregar a nossa cruz. Às vezes você tem tribulação com filho, com esposo, com trabalho. Você tem sofrimento com tudo quanto é a área da sua vida. É um sofrimento? É um sofrimento para quem? Para você. Então você vai pegar esse seu sofrimento e você vai colocar na cruz de Cristo. Eu vou ter que carregar as minhas lutas, minhas aflições, e eu não vou ficar parado, eu tenho que continuar ainda andando, caminhando e fazendo a obra de Deus. Então, irmãos, é o preço que temos que pagar. Eu não posso desanimar, você não pode desanimar. Você tem que continuar servindo a Jesus, obedecendo a Jesus, porque você tem que chegar até o fim. E para chegar até o fim, irmão, não é andando de carrão. Jesus falou assim, olha, cada um tome sua Lamborghini e me siga. Cada um tome seu avião, seu helicóptero e me siga. Não. Cada um tome a sua cruz. Se tem uma coisa que Jesus prometeu, não foi carro, foi cruz. Jesus não prometeu casa, ele prometeu cruz. Jesus não prometeu melhores outras coisas deste mundo, o melhor dessa terra, ele prometeu cruz. Se vier alguma outra coisa depois, glória a Jesus. Mas primeiro vem a cruz. A gente fala assim para combinar mesmo. Para você ficar na sua mente. Cruz, Jesus e perseverança. Então, irmãos, é uma decisão que você toma. Então, quando você se converte, quando você toma posse do Evangelho, você tem que saber. Então, se você toma posse do Evangelho quando você é jovem, você fala, meu Deus do céu, eu preciso tomar uma decisão muito séria. Se eu quero seguir a Jesus agora quando é jovem,
Eu seguia, quem seguiu Jesus bem jovenzinho assim, antes dos 20 anos e tal, 20 e poucos anos? Não, Cláudio está com o cabelo todo branco já, branco. Teve que renunciar a muita coisa, né? Muita coisa. Ainda tem. Mas quando você é jovem, você tem que renunciar o quê? Muito mais ainda. Não muito mais, mas tem que renunciar a muita coisa. Quanto de desejo tem que deixar para trás? Um monte. Um monte. O mundo brilhando na sua cara, você tem que deixar. Por quê? Porque agora você é discípulo de Jesus. Discípulo de Cristo. Então, quando a palavra diz, cada um tome a sua cruz, cada dia me siga, mesmo com lutas e aflições, eu tenho que seguir em frente. Eu recebi o chamado de Deus de ser pastor, outro irmão recebeu de louvar, outro irmão cooperador, outro irmão, o irmão vai ficar no som. Irmão, você decidiu fazer alguma coisa para Deus, faça. Vai tomar a sua cruz, e vai seguir Jesus e vai fazer. Você não vai deixar para trás, não. Porque você assumiu um compromisso diante de Deus. Assumiu um compromisso diante do Pai. Então você vai tomar a sua cruz, você vai seguir adiante. Vai passar por luta, tribulação, está tudo certo. Mas Jesus falou que a semente, quando é semeada numa terra boa, vai dar fruto. Mas se ela cai no meio de pedras, quando vem a aflição, quando vem a tentação, não tem mais fruto. Morre. Por que morre? Porque está no meio de pedras. E não tem raiz em si mesmo. Então a aflição leva embora. Por que a aflição leva embora? Por que a aflição abate, leva a pessoa lá no fundo? Por quê? Porque não tem raiz em si mesmo. Porque não tem a comunhão que deveria ter com a palavra, não absorveu o evangelho como deveria absorver, não ouviu com atenção, não recebeu com o coração, não deixou a palavra trabalhar dentro. Então, quando vem a aflição, a pessoa fica murcha, sem vontade de cantar uma linda canção. Acabou. Outros, a semente vai entrar no coração, mas quando começa a crescer, a palavra diz que vai encontrar o quê? Espinhos. Os cuidados desta vida. Impede. Jesus falou, as ambições e os cuidados dessa vida. Então, quando você olha cuidados dessa vida, são coisas boas muitas vezes. São coisas válidas. São coisas muitas vezes que não são pecado. Os cuidados dessa vida. Trabalho é um cuidado dessa vida ou não é? Trabalho é um cuidado dessa vida. Quando você estuda, é um cuidado dessa vida? É um cuidado dessa vida. Não é assim? É um cuidado dessa vida. Se eu quiser andar, passear, fazer alguma coisa, não é pecado. É um cuidado dessa vida. Jesus está dizendo que quando essas coisas começam a tirar de mim o fruto do evangelho, então ele se torna um espinho. Então são coisas que não, como Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas essas coisas me edificam, me convêm. Então, todas as coisas são certas para mim, mas se essas coisas certas começam a ferir o fruto, começam a tirar de mim a alegria do Espírito, a alegria de estar em comunhão, a alegria de ter comunhão com Deus, se essas coisas, ainda que sejam lícitas, começam a interferir na minha vida espiritual, aí Jesus vai nos dizer lá, que nós lemos agora, Lucas 14, 33, você está disposto a renunciar? Então, quando Jesus fala, quem não renunciar a tudo não pode ser meu discípulo, ele está dizendo assim, olha, esteja disposto a deixar tudo se necessário. Porque lá na igreja primitiva, o que acontecia? As pessoas que aceitavam Jesus Cristo, que criam em Jesus, eles deveriam estar dispostos 100% a perder suas esposas, a serem roubadas, saqueadas, sequestradas, estupradas, que era o que acontecia, seus filhos, ou tomavam todos os seus bens, que era o que acontecia lá na igreja primitiva. Acontece isso em alguns lugares da África, lá na Coreia do Norte. As pessoas perdem tudo. Na Coreia do Norte, ainda hoje, na Coreia do Norte, se uma pessoa se declarar cristã lá, cristã, que ama Jesus, essa pessoa pega o pai e separa dos filhos, separa da esposa. Nunca mais serão vistos. Então Jesus está dizendo, você está disposto a nunca mais ver sua esposa, nunca mais ver seu esposo, seus filhos? Já pensou se isso acontece no Brasil? Já pensou? A dureza, a dificuldade, a tribulação. Quantos estariam dispostos a isso? Então oremos para que isso nunca aconteça, né, irmão? Porque Jesus fala que nós devemos orar
para as eminências e por aí vai. Mas memorando, o negócio não está funcionando, irmão. Está ficando bagunçado cada vez mais. Mas o que eu estou querendo dizer, irmão, é que se um dia alguma coisa muito grande acontecer na nossa vida, uma coisa que nos traga um choque muito grande, uma coisa que nos traga, a tribulação venha com um pedido, dizendo assim, ó, você está disposto a continuar seguindo a Jesus, está disposto a continuar servindo a Ele, está disposto a continuar trabalhando para Ele, está disposto a continuar servindo a Ele, você está disposto, você quer? Aí você diz, sim, Senhor, eu quero. Então, tome sua cruz, suporte a sua aflição, sua tribulação, sua angústia, seu deserto, e siga em frente servindo a Ele. Então, você tem que servir a Jesus quando? Todos os dias. Todos os dias a gente não pode estar reunido ainda. Lá no céu vamos estar reunidos todos os dias, mas aqui não temos condições de estar reunidos. E quando nos reunimos é 1 hora, 2 horas, né? Então, a maior parte do tempo vivemos aonde? Neste mundo. Nós vivemos no meio dos nossos parentes, nós vivemos no meio do nosso trabalho, nós vivemos no meio de um trânsito. Então, carregar a cruz, irmãos, é você, onde você estiver, você está disposto. Então, se eu estiver dirigindo, eu tenho que ir lá carregar a minha cruz. Eu não posso pegar a cruz e dar na cara do outro motorista. Você tem vontade? Tem, mas você fala, eu vou orar por ele. Você está lá no seu trabalho, tem uma pessoa lá fofocando, falando mal de você, fazendo futrico lá. É futrico que fala? É isso? Hã? Como? Fuxico. Mas tem frutico, não tem não? Tem também. Está lá a pessoa falando. Quando a pessoa fala mal de você, dá vontade de você fazer o quê, irmão? Ir lá e se justificar, né? Não é assim? Porque a gente não consegue passar pela tribulação. Às vezes a gente quer ir lá se justificar, por quê, irmão? Porque a gente, na verdade, não quer sair manchado. A gente muitas vezes zela pela nossa reputação. Não é errado, mas tem coisas que você não consegue. Tem coisas que a pessoa vai falar mal de você, vai te criticar, vai falar um monte, você não pode fazer nada. Você tem que só orar e abençoar a pessoa, e pronto. Isso é carregar a sua cruz. É poder realmente abençoar a pessoa. Então, carregar a cruz, irmãos, é um ato que devemos fazer todos os dias, que não é fácil e exige esforço. Esforço para quê? Para que a gente possa renunciar. E renunciar é deixar para lá, deixar para trás. Então, Jesus nos chama para praticar essas coisas. Aqui mesmo em Lucas, o irmão pediu para abrir em Lucas 9, no versículo 57, irmãos. Lucas 57, 9, 57. Como é que diz aí, irmãos? Lê, irmãos, 57 e em diante. 1, 2, 3. E? Aconteceu que indo eles pelo caminho, disse o Senhor, seguirei para onde quer que for. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis. E as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse ao outro, segue. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me primeiro para pegar o meu arado. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Então, o chamado de Jesus, irmãos. Cada um queria seguir Jesus, né? Você vê que a emoção, muitas vezes, nos tira o entendimento. Às vezes, nós, emocionados, nós falamos coisas. Às vezes, nós estamos louvando, irmãos, e o louvor, nós estamos falando para Deus. Não é para o cooperador Cláudio que o Henrique estão cantando aqui. Não é para eles, é para Jesus. Então, quando nós louvamos aqui, nós cantamos, nós estamos falando coisas para Deus. Então Jesus, ele fala assim, olha, nós não devemos apenas louvar com os lábios, devemos louvar também com o nosso coração. Então, o preço que devemos pagar, ele pode ser muito alto para outros, mas algum preço temos que pagar. Não para sermos salvos, para seguir a Jesus, para seguir a Cristo. Então veja que essas pessoas aqui, elas queriam seguir Jesus, e Jesus falou, olha, o primeiro disse, olha, eu vou seguir onde quer que fores. Jesus falou, olha, eu não tenho nada, hein, meu, você está pensando que você vai me seguir, vai ganhar dinheiro, esquece, que eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, eu não tenho nada, não tenho nada no bolso. Você vai querer me seguir assim mesmo? Ou você vai vir para me ganhar dinheiro? Se for para ganhar dinheiro, sai fora,
Porque aqui não, você não vai ganhar nada. Você tem que estar aqui disposto a dar alguma coisa para Jesus, né? Jesus falando para ele. O outro falou, olha, eu vou te seguir, mas deixa que eu vá enterrar meu pai primeiro. E a resposta de Jesus é dura, porque olha o que ele fala, olha, 60, né? Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino. Então Jesus é duro quando ele fala isso. Jesus não está falando para desprezar o pai, para abandonar o pai. Olha, seu pai mora sozinho, sua mãe mora sozinho, larga ele lá, né? Deixa ele abandonado e vem aqui para a igreja, vem aqui fazer a obra de Deus. Não é isso que Jesus está fazendo, não. Jesus está dizendo assim, você tem o seu pai, sua mãe, você precisa cuidar, amar dele, que nem o Fernando cuida da mãe dele, e vai cuidar, cuidou do pai dele até o fim da vida, vai cuidar da mãe dele até o fim da vida, né? E tem que fazer isso sempre, né? Porque isso é honrado, né, mano? É uma coisa honrosa. Glorificado seja Deus quando a gente tem essa possibilidade de fazer isso. Então, quando você faz isso, você está fazendo a obra de Deus, mas sem nunca abandonar Cristo, sem deixar Jesus de lado. Então, vem as lutas, vem as aflições, as tribulações, você continua servindo a Jesus. Então, Jesus fala, vocês estão dispostos, nós estamos dispostos a deixar a qualquer momento, qualquer coisa, se for necessário, para servir a Ele? O apóstolo Paulo, vai aqui mais para frente, irmão, Filipenses capítulo 3. Então, irmãos, nós devemos viver desapegado, sabendo que se Jesus pedir, você entrega. Não é, irmãos? Se Jesus me pedir, eu entrego para Ele. Porque é isso, irmãos. Quando Jesus fala, você está disposto a renunciar a tudo? Você está disposto a deixar tudo para trás? Eu conheci um irmão, ele era uma pessoa, eu vou dizer, ele era rico, irmão, ele tinha dinheiro. E ele conheceu o Evangelho. E aí ele decidiu viver o Evangelho, servir a Jesus lá na igreja, lá no Jaçanã. E aí, não, ele não era do Jaçanã, mas ele frequentava também Jaçanã. E aí, irmãos, ele era jovem, eu lembro que ele tinha um carro bom, tudo, mas era uma pessoa humilde, conversava com você, te abraçava, tudo era bem tranquilo. E um dia ele resolveu ir embora, junto com os irmãos lá, para Minas Gerais. E aí eu lembro um dia, eu trabalhava com ele num restaurante, esse dia aí ficou marcado. Eu lembro que o pai dele, que ele era muito rico, era milionário, chegou lá nesse restaurante e falou assim para o filho dele, falou, seu filho, tem um carro lá, isso quase 20 anos atrás, né? Falou assim, filho, eu tenho um carro importado lá de R$100 mil para você, está lá na garagem. E começou a conversar com ele e negociar com ele financeiramente. E ele falou assim, não, pai, eu estou bem aqui, eu quero servir a Jesus, eu estou bem. E conversou com ele e renunciou àquilo ali. Então, a sinceridade dele, o amor dele, a vontade dele de fazer alguma coisa para Cristo, aquilo ali foi muito forte. Então, ele não se vendeu. Os pais deles viviam bem, não tinha problema nenhum ele já era adulto, e os pais dele não tinham necessidade, óbvio, né? Mas aquilo ali para ele foi muito forte, aquela tentação, mas ele estava disposto a deixar aquilo para trás, disposto a abandonar aquela situação. Então, quando você serve a Jesus, eu falei para os irmãos, quando eu comecei a servir a Jesus, alguns parentes meus disseram assim, eles falam assim, né? Falaram, ele entrou na lei de crente, né? Eu não quero ele na minha casa mais. Por quê? Porque tinha muita amizade, muita coisa no pecado. Então, quando você toma uma decisão firme com Jesus, então você perde muitas vezes amigos, pessoas, mas você está fazendo o que Jesus está pedindo. Está pedindo, irmãos. Então, quando o apóstolo Paulo aqui ele fala em Filipenses capítulo 3, versículo... Aqui Paulo ele vai dar o currículo dele, né? Versículo 5 diz assim, ó, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei e
7, irmãos, todos juntos. Como é que está escrito? Então, veja só. O que para mim era? O que para mim era? Então, ele não está falando que era uma coisa ruim. Ele está falando o que para mim era ganho, que para mim era uma coisa boa, o que para mim era uma coisa louvável, o que para mim era uma coisa maravilhosa, eu reputei-o perda por Cristo. Então, renunciar não é coisas apenas ruins, são coisas também boas. Boas. Porque, irmão, se a gente não entender que também as coisas boas nos atrapalham, mesmo as coisas que não são pecados podem nos atrapalhar, a gente deve entender isso. A gente deve entender. Tem coisas que não são pecados, porém, elas podem se tornar um tropeço na nossa vida. Pode se tornar um tropeço. Então, aquilo que vai me tirar mais de Cristo, mais da comunhão, mais de eu adorá-lo, de eu servi-lo, de o meu coração me envolver mais com Ele, essas coisas eu preciso estar atento. E eu preciso vigiar. Para quê? Para que eu não perca o melhor, a melhor parte. Então, Paulo, quando ele diz, versículo 8, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Então, ele entendeu a mensagem de Jesus. Tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então, Paulo está disposto. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala assim, certa feita. O apóstolo Paulo, ele diz assim, acho que em Filipenses mesmo, que aqueles que pregam o evangelho, vivam do evangelho, Paulo disse. Aí Paulo fala assim, mas eu não vou exigir isso, lá da igreja de Coríntios, ele disse assim, eu não vou exigir isso da igreja, de vocês, por quê? Porque eu não quero que seja tirado de mim essa glória, que trabalhando com as minhas próprias mãos, né, eu sustento a mim e sustento aqueles que estão comigo e ainda continuo pregando o evangelho. Então Paulo, ele fala assim para a igreja de Coríntios, olha, vocês não me consideram como apóstolo, né, e eu nem exijo de vocês absolutamente nada. Então, a igreja de Filipenses, por exemplo, ajudava ele financeiramente, porque ele estava preso. Então, a igreja de Filipenses ajudava ele com algum valor. A igreja de Corinto, ele fala assim, não, eu trabalho com as minhas próprias mãos. Eu vou deixar de fazer o que eu posso fazer, porque ele poderia exigir alguma coisa daquela igreja que ele tinha ensinado, mas diz, eu não vou fazer, vou trabalhar com as minhas próprias mãos. Para quê? Para que o evangelho não seja impedido. Então, ele deixou para trás uma coisa que ele podia fazer, para que o evangelho não ficasse, se alguém ficasse falando mal dele. Olha, ele está aí, ó, querendo pegar dinheiro dos outros. Então, ele falou, não quero nada disso. Ele renunciou. Então, vamos aqui, para terminar, porque o horário é uma benção, né? 1 Pedro. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele consegue entender bem essa situação. 1 Pedro capítulo 2, irmãos. Então a gente deve fazer, irmãos, um autoexame, né? Não é autoexame que a palavra fala. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Se examinar. É se examinar. Eu preciso examinar a mim mesmo. De que forma? Aonde e em que momento Jesus está sendo deixado de lado? Em que momento Jesus está sendo deixado de lado e outra coisa está tomando o lugar de Jesus, que esse é o problema, né? Pode ser qualquer coisa, até time de futebol, né, irmão? Tem uns hinos aí que é terrível, né? Tem uns hinos que parece que está parecendo adoração a Deus, né? Tem uns hinos de time aí, irmão, toma cuidado. Tem uns hinos de time que parece que você está adorando até Deus, né? Mas não vou cantar aqui, não. Né? Mas alguma coisa eternamente no coração também é um deles, né? Irmãos, o coração do homem, ele pode colocar
Jesus de lado por muitas coisas mesmo. São muitas coisas que podem penetrar no coração do homem, roubar, tirar Cristo do trono. Então, quando Jesus fala essas coisas, ele está dizendo, olha, vocês não podem deixar, nós não podemos deixar que Jesus saia do centro da nossa vida. Então, vivemos num mundo, né? Nós, a palavra diz lá em 1 Coríntios 7, usamos do mundo sem abusar dele, né? Ou seja, ele está dizendo, na igreja primitiva, quando a igreja estava começando, alguns irmãos entendiam que não podia comer carne, outros entendiam que podia comer carne. Então, cada um tinha uma ideia acerca de algumas coisas, que um poderia guardar o sábado, outro não poderia guardar o sábado, que tinha que circuncidar o filho, não podia circuncidar o filho. Então, na igreja tinha essas coisas chatas que tinham, né? E usar o véu, não usar o véu, exatamente. Então, são coisas que cada um, às vezes, eu achava que devia ser assim, o outro achava que devia ser de outro jeito, piriri-poró. E Paulo está dizendo, e Paulo depois vai ensinando lá em Romanos capítulo 14, ele vai ensinando lá em 1 Coríntios capítulo 8, como que a igreja deveria ser dirigida, como deveria ser conduzida. Então, o que Paulo e que Jesus vai nos ensinando, irmãos, é que o que podemos discernir e entender onde Jesus está sendo retirado do centro da nossa vida. Essa análise eu não posso fazer por você, e nem você pode fazer por mim. Eu devo analisar a minha própria vida e discernir dentro de mim, porque a palavra vai dizer que ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Então aqui em 1 Pedro capítulo 2, diz assim, irmãos, versículo 20, versículo 18. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor. Está falando de um ser humano, né, aqui, né, do seu patrão. Não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo. Então, Jesus está falando que é bom padecer injustamente, mas a gente não gosta de padecer injustamente. Quando a gente padece injustamente, a gente quer fazer o quê? Se justificar, quer ir lá brigar, né? Quer ir lá falar, porque a gente não gosta de padecer injustamente. Versículo 20. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Então, Pedro está dizendo, olha, se você erra, então você merece o quê? Merece ser corrigido mesmo. Você está padecendo porque merece. Fez o que não devia, vai padecer, então fica quietinho. Por quê? Porque você está merecendo. Você fez por merecer o sofrimento. Versículo 20. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável? Olha o 21, irmãos, todos juntos. Porque para isso, você é chamado para quê, irmãos? Você é chamado para quê? O que você leu, acabou de ler no versículo 20, na parte B? Mas, no versículo B, na parte B do versículo 20, mas se fazendo, você é o quê? E sofreis. Isso é o quê, irmãos? Você faz o bem, ainda você é o quê? Você faz o bem, ainda você é o quê? Isso é bom? É bom ou não é bom? Vamos lá de novo. Mas se fazendo o bem, você ainda sofre e padece, isso é bom? Para você não, para mim não. Quem gosta de sofrer desse jeito? Mas para Deus? E se para Deus então tem que ser bom para nós também. Não? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Por quê? Para isso eu sou chamado. Pois Cristo também padeceu por nós, deixando-nos, para que sigais as suas? Pronto. Qual é a pisada de Jesus? Fazendo o bem e sendo afligido. O que significa? Carregar a sua cruz. Quando o cristão ele não é convertido, ele é multidão, ele faz igual Davi fez. Salmo 109. Mas Davi, irmãos, ele não conhecia Jesus. Jesus não tinha vindo ainda. Na época do Antigo Testamento, a graça de Deus não estava lá. Era o período da lei. Olho por olho, dente por dente. Quando a gente se converte, então a gente sai das obras da lei
e vai para a graça de Deus. Então nós acabamos de ler irmãos, que se sofremos e somos afligidos, se fazemos o bem e somos afligidos e sofremos, isso é agradável a Deus. Por quê? Porque Cristo padeceu, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas. Ou seja, eu vou continuar andando fazendo o bem, mesmo que eu esteja sofrendo e padecendo. Porque quando a gente sofre e padece, qual é a coisa que a gente faz, irmão? A gente para de fazer o bem. Quando a gente começa a sofrer muito, a gente já não quer o quê? Ir para a igreja, já não quer orar, já não quer louvar, já fecha a cara de jacaré, não quer fazer mais nada. Por quê? Porque que não quer seguir a pisada de Jesus. Seguir a pisada de Jesus, irmãos, é carregar a cruz. É carregar a cruz. Olha aqui, ó, o Salmo 109, versículo 4, diz assim, ó. 3, versículo 3. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Quer dizer, ele estava sofrendo sem motivo. Jesus falou o quê? Se você sofre, lá no Novo Testamento, Pedro fala, se você sofre sem merecer, isso é coisa boa. Então, Davi estava também sofrendo sem merecer aqui, ó. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. Olha a oração de Davi. Deram-me mal pelo e ódio pelo meu. Então, Davi está dizendo, eu faço o bem e estão me fazendo mal. Eu estou fazendo o bem e estão me fazendo ódio. Eu estou fazendo certo e estão me fazendo errado. Veja, um Novo Testamento lá em Pedro está dizendo o quê? O que Pedro está falando? Olha, se vocês fazem o bem, vocês fazem um bem e muitas vezes são odiados, vocês fazem um bem e ainda recebem um mal, glorifiquem a Deus, porque vocês estão fazendo a vontade de Deus. Vocês estão seguindo as pisadas de Jesus. Qual é as pisadas de Jesus? Ele andava fazendo o bem e as pessoas faziam o mal contra ele. Então, qual é a glória disso? É que mesmo você fazendo o mal, ou mesmo as pessoas fazendo o mal, você continua praticando o bem. Você não deixa o seu coração se endurecer. Porque, irmão, quando uma pessoa faz o mal para você, você já não é tentado a fechar o coração? Você já não quer estender a mão, você já não quer dar um abraço, você já não quer dar um sorriso, você já quer dar as costas. Porque é a natureza humana, é a natureza que estava em Davi. É a natureza humana. Então nós recebemos a natureza de Cristo agora. A natureza de Cristo nos ensina e nos ajuda a quê? A fazer o bem quando as pessoas fazem mal. Isso é divino quando acontece. É a natureza de Cristo. Isso está o quê? Você está disposto a renunciar a tudo quanto você tem? Quer renunciar ao seu eu, o seu ego, a sua soberba, a sua... Sabe esse nosso jeitinho bonito de ser? Sabe? Esse jeitinho nosso, duro, de coração, que é o toma lá da cá, olho por olho, dente por dente. Jesus está dizendo, você está disposto a colocar isso também diante de Deus? E renunciar a isso daí? Não é? Às vezes a gente acha que a renúncia é apenas uma coisa ou outra. E as nossas coisas internas? E o nosso jeito de ser? O nosso jeito de falar? E o nosso jeito de olhar e ver as coisas? Nós nos louvamos aqui, acabamos de louvar aqui. Qual foi o último louvor, Cláudio? Você tocou? Eu quero ser uma. Mas como é que começa o louvor mesmo? Vamos lá, 1, 2, 3. Olha a renúncia aí, vamos lá. Mesmo quando você não quer amar. Mesmo quando ele quer se endurecer. Por quê? E em Jesus. Agora olha para o seu lado aí e fala para o bênção de Deus.
Presta atenção que você vai cantar agora. Isso é renúncia. Agora mais forte, irmão. Vamos lá. Olha quanta renúncia tem nesse louvor, irmãos. Porque você tem que se anular, não sua identidade, não quem você é, mas você tem que se negar para poder fazer essas coisas. Amar é um ato de se negar. O maior ato de se negar é amar. É receber. É entender. É compreender. Porque é o que Jesus fez. Quando ninguém entendia a mulher adúltera, Jesus estava lá entendendo. Quando ninguém entendia a mulher de fluxo, Jesus estava lá recebendo ela. Quando ninguém entendia o leproso, Jesus estava lá deixando ser tocado. Então Jesus, ele renunciou até o que iam falar dele. Porque falaram mal de Jesus, porque Jesus estava comendo com os pecadores. Imagina se Jesus estivesse preocupado com a sua reputação. Jesus não ficou preocupado com a reputação dele. Eu não vou andar com esses daí não, porque esses daí são pecador. Jesus não se preocupou com a reputação dele. O que vão falar de mim? Olha só, se me vê com esse aí, com essa daí. Jesus não pensou nisso. Ele renunciou a si mesmo por amor. E porque ele fez isso, ele foi julgado, foi condenado, chamaram ele de pecador, chamaram ele de filho de Beelzebul, chamaram ele de muita coisa. Então, às vezes, quando você procura amar, não pense que você vai receber uma coisa boa. Às vezes você vai ser julgado. E não adianta se justificar. Fecha o bico. E deixa Deus fazer a obra na sua vida. Davi, ele não tinha Jesus aqui. Então ele não entendeu. Então o que Davi faz? Ele faz como todo homem humano faz. A reação de Davi é uma reação humana. Então, vamos lá. Vamos terminar aqui, né, irmãos? Versículo 4. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Porém, o versículo 4, no finalzinho, só para a gente entender, no finalzinho do 4 diz, faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu. Aí ele começa a oração dele. Põe acima do meu inimigo um ímpio. E o texto, continua, irmão, o que está escrito aí? Imagina eu orando para você assim. Ô bênção de Deus, eu te fiz o mal, ou te fiz o bem, você me fez o mal. Eu vou fazer uma oração para você aqui, calma aí. Lá no seu trabalho, que um ímpio esteja sobre você. E que Satanás, já pensou, irmão? Ô bênção. Então, que oração é essa? É uma oração de uma pessoa que ainda não entendeu quem é Jesus. Era um profeta, profetizou de Jesus, falou a profecia de Jesus. O pai usou Davi para trazer as profecias, Salmo 22 e muitos salmos. Está tudo certo. O Novo Testamento confirma isso. Porém, ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Nenhum ser humano tinha antes de Jesus. João 7 vai dizer que o Espírito Santo foi derramado logo após Jesus ter morrido e ressuscitado. Então, o Espírito Santo habita, faz morada dentro do ser humano apenas no Novo Testamento. E é ele que convence o homem do pecado, justiça e do juízo. Continuando aqui, irmãos. Vamos ler de novo? Versículo 7 agora. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne sua oração. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu? Ou seja, Davi está orando para que ele morra. Versículo 9, o que está escrito, irmãos?
Então Davi pedindo para que o cara morra. Não tem essa oração? Não quer se converter? Vou mandar Deus te levar então. Já vi pessoa orando assim. Por quê? Falta o entendimento de Jesus. Continuando, irmãos, o que diz aí? Sejam... Então Davi ora para que aquela pessoa que estava fazendo mal para ele, que aquela pessoa morra, que os seus filhos se tornem mendigos e que vai buscar alguma ajuda longe da sua habitação. Até o filho, a esposa, todos pagaram, né, por esse mal. Agora veja, essa oração de Davi, ela casa, o Novo Testamento concorda com essa oração? Não concorda. Porque então é Jesus quem vai nos ensinar. Então Jesus nos ensina através do apóstolo Pedro que nós devemos seguir as suas pisadas. O que é seguir as pisadas de Jesus? É carregar a sua cruz e continuar fazendo bem. Então, irmão, a parábola do semeador, quando vem as lutas, as aflições, você não pode, o fruto não pode morrer, você tem que continuar dando fruto. O seu trabalho, a sua vida, a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, as coisas que são boas, as coisas que não são pecados, também não podem impedir a gente de dar frutos. Amém? As coisas boas também não podem impedir a gente de dar fruto, que é carregar a sua cruz e seguir Jesus. Eu tenho uma coisa boa para fazer hoje. Eu tenho uma coisa boa para eu ver hoje. Eu tenho uma coisa boa, mas isso vai tirar de mim um pouco de Jesus. Ou essas coisas boas que eu faço está tirando Jesus. O lugar de Jesus está ficando ocupado com essas coisas boas. Então essas coisas boas vão se tornar agora erradas. Não porque elas são erradas, mas é porque elas se tornam muitas vezes. Eu não estou dando nome às coisas. Amém, irmãos? Porque quando você dá nome às coisas, é ruim, né? Então, eu estou deixando livre para que você entenda que coisas boas também podem se tornar pecaminosas. Então, eu continuo praticando o bem e seguindo as pisadas de Jesus e carregando a sua cruz. Para quê? Para obedecer o chamado dele. Então, Davi, ele não tinha como entender isso. Então, como é que ele agia? Olho por olho, dente por dente. Ele não só praticava o bem, então ele estava praticando o mal. Ele só fazia o bem para quem fazia? O bem para ele. Quem fazia o mal, então ele ia lá e criticava, ele ia lá e orava para que Satanás estivesse à sua direita. O Novo Testamento não nos ensina assim. Então, o Novo Testamento nos ensina esse tipo de renúncia. Que tipo de renúncia é? É você pregado na cruz e dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É você, que nem Estevão, recebendo pedradas. Você está pregando o Evangelho, falando o amor de Jesus, e ainda você recebe uma pedrada de quem deveria agradecer a Deus pelaquela pregação, que eram os judeus. Os judeus estavam ouvindo Estevão pregar, e automaticamente atacavam pedras dele e o mataram. E aí ele se colocou de joelhos, dentre aqueles acusadores, e dentre aqueles que atacavam pedras, não indiretamente, mas estava Saulo, o apóstolo Paulo, e ele de joelhos, ele disse, Pai, Senhor Jesus, não lhes impute esse pecado. Quer dizer, ele pegou a sua cruz, seguiu as pisadas de Jesus e completou sua carreira. Então, irmãos, que nós possamos entender muito mais acerca de carregar a cruz, estar desapegado e aquilo que Jesus pedir para nós, que possamos estar dispostos a renunciar. Amém? Eu não sei. Deus pode pedir uma coisa que não vai pedir para mim, né? Tem coisa que Deus vai pedir para você e não vai pedir para mim, mas para você vai, né? Para você vai. Fala assim, olha, eu quero que você não faça mais isso. Às vezes acontece isso, né, irmão? Às vezes Deus pede uma coisa para você, mas não pede para o irmão do lado. Só que porque Deus pediu para você, você acha que Deus também tem que pedir para a pessoa do lado. Você já viu isso acontecer? Eu já vi acontecer.
Mas Deus pede para você, ó, não quero mais que você faça isso. E às vezes você vê outra pessoa, às vezes, fazendo. Mas por que eu? Porque sim. Por que ele não? Por que não? Porque Deus determina algumas coisas. Então, irmãos, o que nós devemos estar é atentos à voz de Deus. E o que Ele nos pede para colocar diante dEle, que possamos colocar. Porque nós somos chamados a obedecer a Cristo. Amém? Vamos orar?